Hello guys, this is Teacher Thales speaking. From now on, I am going to be your English teacher during this quarantine time. Oi pessoal, aqui é o professor Thales Brandi. Durante essa quarentena eu vou ser o professor de vocês de inglês, tá? Vou estar pegando aí a disciplina de inglês também, além da disciplina de ciências. E aí preparei alguns videozinhos para a gente começar a estudar, lembrar alguns conceitos lá de inglês. Tá ok? Vamos lá? Então olha só. A gente vai começar hoje com um novo tempo verbal. Olha só que legal aí essa imagem do espaço, né? Será que a gente vai um dia viver lá em cima, lá no espaço? Um dia nós viveremos? Será? Olha só. Will people live in space? As pessoas viverão no espaço? Então, olha só que legal, estou fazendo uma indagação de algo que possa acontecer lá no futuro. O tempo verbal que a gente vai falar hoje é exatamente o simple future, o futuro simples, que a gente vai usar esse conectivinho aqui, ó, que é o will, para estudar esse tempo verbal, tá ok? Então, will people live in space? Será que as pessoas vão viver no espaço? As pessoas viverão no espaço? Vamos lá. Will people live in space? As pessoas viverão no espaço? E aí o astronauta diz assim, ó. Yes, they will. Sim, elas irão. Então a gente já está percebendo o seguinte, ó. O will é o conectivo que a gente vai usar, é a palavrinha em inglês que a gente vai usar para falar, para colocar aquela frase no futuro, no simple future, tá? O will por si só, ele não tem uma tradução específica, ele não é um verbo, ele é um conectivo que a gente chama, tá? Ele é um instrumento para dizer que aquele verbo ele está no futuro. Então vamos lá. Yes, they will. Sim, eles vão viver no espaço. Some astronauts, alguns astronautas, live for weeks or months on space station now. Alguns astronautas vivem por semanas ou meses em estações espaciais agora. In the future, no futuro, space stations will be bigger. No futuro, estações espaciais serão maiores, big, grande, né? Então maiores. They will be, olha o be aqui, verbo to be quer dizer ser. Então se tem o will antes, quer dizer, eles serão, né, elas no caso, serão, they will be as big as cities. Elas serão tão grandes quanto as cidades. We can't make very large space stations now. Nós não conseguimos, can't, fazer estações espaciais muito grandes agora. Não conseguimos ainda. Mas, in the future, no futuro, we will, nós iremos. Ok? Então a gente está vendo que o will ele é um conectivinho que indica futuro. Certo? Vamos lá. Como que a gente vai falar isso então? Olha só aqui, ó. I will live in space. Se eu quero falar que eu viverei no futuro, o verbo to live quer dizer viver, morar, tá? Então, I will live in space. Eu morarei no espaço. Eu vou colocar essa frase no futuro quando eu boto o will antes do verbo, tá? Existe essa forma aqui, que é a forma contraída, que a gente chama, que é quando você junta, né? Então, ao invés de você falar I will, você fala I'll. I'll live in space. Ou você pode escrever apenas com will. I will live in space. Então, se eu peço para você transformar a frase para o futuro, você simplesmente vai precisar colocar o will antes do verbo, porque aí depois essa frase toda já fica no futuro. Olha de baixo aqui, ó. She will sing K-pop. Pra galera que gosta do K-pop, arigatou, sayonara. She will sing K-pop. Ela cantará, ó, cantará, o verbo sing, cantar no futuro. Ela cantará K-pop. She'll sing K-pop. Ok? Olha a última aqui. We will eat pizza. O verbo eat é o verbo comer. Nós comeremos, lá no futuro, will eat pizza. Will eat pizza.
certo? Então, sempre que você for colocar o verbo no futuro, você apenas coloca o will antes dele, mais nada, tá? Não tem, como é que eu posso dizer? Não muda de pronome, I, he, she, it, you, tudo usa o will, tá? Então, botei aqui, ó, um resuminho, quero que você anote esse resuminho aqui no caderno também, tá? Você vai usar o will com todos os pronomes, I, you, he, she, it, you, we e they. Ou a forma contraída, né, que a gente chama, tá? I, will, he, she, it, will, they, tá? E aí tem os verbozinhos aqui, né, que a gente pode usar. Go, que é o verbo ir, do, que é o verbo fazer, see, play, que é o verbo jogar, fight, tell, que é contar, e read, que é o verbo ler, tá? Vamos lá. Agora, e se eu quiser, professor, colocar essa frase na negativa? É muito fácil, sabe por quê? Você apenas vai precisar botar o not depois do will. Então, se a frase era I will live in space, eu morarei no espaço, para eu transformar essa frase para negativa, eu não morarei no espaço, eu apenas boto not depois do will. Aí fica I will not live in space. Ou won't, tá? Que vai ter no próximo slide aparecendo isso daí, é a mesma forma. Na frase de baixo, olha só. She will sing K-pop. Se eu quero transformar essa frase para negativa, eu vou botar She will not sing K-pop. Ela não cantará K-pop. Se eu quero falar que a gente não vai comer pizza, não comeremos pizza. We will not eat pizza. Tá ok? Sempre que eu precisar passar a frase para negativa, eu apenas coloco o not depois do will. Tá aqui de novo, copiando seu caderno também, o future simple na forma negativa. Eu apenas boto o not depois do will. Ou eu posso contrair isso como won't, tá? Então fica sempre ó, o sujeito, que é quem está falando, o pronome, tá? O will, o not e o verbo em questão, tá? Tem alguns verbos aqui. Come, que é o verbo vir, write, escrever, study, estudar, bring, trazer, wash, wash your hands, lavar as mãos, say, dizer, clean, limpar e speak, falar, tá bom? Agora, e se eu quero transformar essa frase para a forma de pergunta? Também é fácil, olha só. Para a forma de pergunta, sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o will, né, que é o meu conectivo, e eu vou passar ele para frente, perdão, tá? Sempre que eu quiser passar qualquer frase para negativa, para interrogativa, perdão, no futuro, eu vou pegar o will e ele vai vir para frente, para o início da frase. E o resto você vai todo repetir. Então, se era I will live in space, quando eu falo I, eu pergunto com you, né? Will you live in space? Você morará no espaço? Aí você responde I will live in space. Quando eu pergunto, será que ela vai cantar o K-pop? Will she sing K-pop? Então repara que aqui, olha só, eu peguei o will e botei ele para frente. Tá certo? É só pegar o will e botar ele na frente da frase. Olha a outra aqui, ó. Will we eat pizza? A gente vai comer pizza? Nós comeremos pizza? Will we? Pego o will e boto na frente da frase. Então, sempre que eu for fazer perguntas com o will, ele vai para o início da frase, olha aqui, ó, no início, depois vem os pronomes, e depois o verbo e o ponto de interrogação, óbvio, tá? Eat, buy, comprar, pray, rezar, fazer uma prece, teach, ensinar, swim, nadar, take. Take pode ser várias coisas, pode ser pegar, levar, tá? E o verbo write, que é escrever, certo? Então vamos lá. Vamos praticar um pouquinho juntos? Ó, botei aqui várias frases e a gente vai completar essas frases com os verbos no futuro, óbvio, com os verbos aqui em parênteses. Então, se é live, é só botar will live. People will live in space in the future. Pessoas morarão no espaço no futuro. A segunda frase é para botar com live, mas é com o not. Então, tanto eu posso botar will not live, quanto eu posso botar won't live. Won't live. Pessoas não morarão em planetas near the sun, próximo do Sol, because they are very hot, porque eles são muito quentes, tá? Terceira, people will have space suits.
pessoas terão, né, o povo, a população, terá roupas especiais, né, de espaço. They, responde aí pra mim, como é que vai ficar essa daí, ó? Fala junto comigo. Se é wear, que é usar, se eu quero botar no futuro, eu só preciso botar que palavrinha antes do wear? Will. Então vai ficar they will wear jeans and t-shirt in space. Eles usarão jeans e camisa no espaço. Rockets, foguetes, take people to the moon. No futuro. Rockets, qual é a palavrinha? Will take people to the moon. Space stations, not, com not agora, ó, not be. Então eu posso botar will not be ou eu posso botar won't be. Space stations won't be small. As estações espaciais não serão pequenas. Elas serão will be very large, bem grandes, enormes, tá? Então sempre que eu quiser passar a frase para o passado, para o futuro, perdão, é só você botar o will antes do verbo, tá? Vamos lá, vamos praticar. Ah, já foi feito, que pena. Fazer sentença sobre o futuro, usando will ou will not. Então, our planet be very clean. Nosso planeta será muito limpo. Will be very clean. Ok? Embaixo, life be easier in the future. É só eu colocar o conectivo do futuro, que é will. Life will be easier in the future. Ok. Pra gente... Copia esse exercício aqui agora. Vou dar um tempo pra você tirar a print da tela. Seu caderno e tal, você vai responder pra mim, vai tirar uma fotinha, tá? A número 1 é igualzinho o exemplo que a gente fez anterior. A número 2, você vai passar essas frases para a forma negativa, lembrando que é só botar o not depois do will, tá? A número 3, você vai escrever 3 frases em inglês de coisas que você fará quando a quarentena acabar. Então, por exemplo, I will go to the movies. Eu irei ao cinema, tá? Então você bota aí 3 atividades, 3 coisinhas que você fará depois que a quarentena acabar. Tudo isso em inglês, tá? E a 4, você vai passar as frases abaixo para a forma de pergunta, interrogativa, que a gente fez também no exemplo. Só passar o will para o início da frase, botando um ponto de interrogação. Aqui você dá um pause para você ler como que você vai conseguir mandar essa atividade para mim, o passo a passo de como que você vai fazer isso, lá pelo sala de aula, para mandar tudo por lá, tá bom? No mais, se você quiser entrar em contato comigo, tem aqui o meu e-mail, tem meu perfil do Instagram, você pode seguir, me mandar mensagem por lá que eu vou responder. E aqui na própria atividade tem os comentários que você pode escrever, eu vou ler e eu te respondo. Dúvida da matéria, dúvida de como mandar o exercício, não está conseguindo ver alguma coisa, tá? E você manda para mim que eu respondo por aí, tá? No mais é isso, thank you very much, até semana que vem.